Saudações a todos com a graça do Senhor Jesus Cristo. Todos sejam bem-vindos a mais um vídeo. Podemos estarmos juntos aqui para estudar a Palavra de Deus. Iremos hoje continuar a falar sobre a liberdade religiosa. E o título da nossa mensagem hoje, Deus é o autor da liberdade. Deus, Ele é o autor da liberdade. Então, iremos dar continuidade ao assunto que apresentamos da liberdade religiosa do vídeo anterior. E eu vou fazer algumas leituras, separei aqui alguns pontos que eu achei interessante, fazer alguns comentários para o nosso aprendizado. Mas antes disso, convido você a juntos orarmos ao Senhor. Oremos. Querido eterno Deus, nós somos gratos a Ti pela vida, por essa oportunidade que o Senhor nos dá de podermos juntos estudar a Tua Palavra. Dá-nos o Teu Santo e Bom Espírito, nos guie em toda a verdade, através do Espírito do Senhor, a nos guiar, para que tenhamos uma compreensão correta. E abençoe os nossos queridos amigos que estão sempre vendo esses vídeos. Te pedimos essas bênçãos em nome de Jesus. Amém. Deus é o autor da liberdade. Tudo o que foi dito no artigo anterior, na disposição de Deus de somente amar e não condenar ou oprimir, é um dos seus não condenar ou oprimir um de seus filhos que fez um uso errado da sua liberdade de escolha e escolheu não honrar a Deus, é amplamente expressada naquela proclamação e revelação que Deus fez dele mesmo, do que ele é, quando ele estava na montanha com Moisés. Então Deus, ele é amor. Ele é amor. Não é que Deus ele tem amor, mas ele é o amor. E quando ele fez a revelação dele mesmo, ali para Moisés, né, e deixou isso registrado para o nosso ensino, para também nos revelar a nós, isso está escrito em Êxodo capítulo 34, verso 6. Se você estiver com sua Bíblia aí, eu estou com a minha aqui. Êxodo capítulo 34. Êxodo capítulo 34, o verso 6. O Senhor, ele faz uma proclamação dele. Ele diz assim, Êxodo capítulo 34, verso 6. Passando, pois, o Senhor perante ele, clamou: o Senhor Deus, misericordioso e piedoso, tardio em irar-se e grande em beneficência, ou benignidade e verdade. Êxodo capítulo 34, verso 6, foi esse o verso que lemos. Diz que o Senhor, ao ele proclamar, nessa conversa que ele teve ali com Moisés, ele proclamar quem ele é, diz que ele é misericordioso. Então, isso é o que ele é, não o que ele faz. Deus, ele não faz misericórdia, mas ele faz misericórdia porque ele é misericordioso. Isso é dele. Assim como ele não muda, então ele vai ser sempre misericordioso. Aqui diz, como se ele pudesse fazer algo mais. Não, é o que ele é, e nisso ele é Deus. Ele não pode cessar de ser Deus e, consequentemente, não pode cessar de ser o que é dito aqui, porque é isso que ele é. Então ele é misericordioso, segundo o verso que nós lemos. O que é isso? Então, o que ele é? Ele é misericordioso, cheio de misericórdia, misericórdia à disposição, o centro da vida, tratar as pessoas melhor do que elas merecem. Isso é ele. E ele nunca trata ninguém, nem nunca tratará
de qualquer outra forma que não seja melhor do que essa pessoa merece, porque misericórdia é o que Ele é. Então Ele vai tratar as pessoas de uma forma misericordiosa, porque Ele é um Deus misericordioso. Consequentemente, quando alguém, em sua liberdade de escolha, a qual é essencial para a virtude, a qual é essencial para a felicidade e para a adoração a Deus, quando neste exercício da liberdade qualquer pessoa a exercita de uma maneira errada e faz a escolha errada, de fazer o uso errado dela, Deus é sempre misericordioso para ele, o tratando melhor do que ele merece, a fim de que ele possa ser levado a reverter a sua escolha e colocá-la do lado certo. Então, quando uma pessoa ela faz um uso errado aí da sua liberdade e ela escolhe andar por um caminho que é de escravidão, um caminho do pecado, Deus ele vai ser misericordioso porque Ele não muda, é algo que Ele é, como entendemos aqui. Então ele vai de uma maneira bondosa, de uma maneira misericordiosa, Ele vai atrair essa pessoa, Ele vai levá-la a enxergar que ela fez um uso errado da liberdade dela, e Deus vai tentar, através da sua misericórdia, atrair essa pessoa para si, ou seja, para Ele. Em seguida, Ele é beneficente, benigno. Significa que Ele é favorável, estendendo, mantendo o favor. Isso Deus faz a todas as criaturas, qualquer que seja a sua condição ou posição. Deus, sendo piedoso, sendo beneficente, benigno, Ele é para toda criatura. O que quer que seja essa criatura e qualquer que seja a sua condição. Então Ele vai ser sempre benigno. Deste modo, quando qualquer um exercita a sua escolha para o caminho errado e faz um uso errado dela, ao invés de Deus abandoná-lo, ameaçá-lo, largá-lo, persegui-lo, apagá-lo da existência, qual é a atitude de Deus? Ele é sempre gracioso, mantendo o seu favor, não sancionando de modo algum ou aprovando o seu caminho errado, mas para que, se for possível, ele possa reverter a sua escolha e usá-la do lado certo. Então Deus ele faz isso. A partir do momento que uma pessoa ela faz um uso errado da sua liberdade e ela segue por um caminho errado, Deus ele ao invés de abandoná-la, ao invés de ameaçá-la, largá-la ou persegui-la ou apagá-la da existência, Ele é sempre gracioso. Com a sua maneira benigna, nós aprendemos no estudo passado, no primeiro estudo, né, falando sobre liberdade religiosa, que Ele é amor, Ele nos ama com amor eterno, como está lá em Jeremias capítulo 31, verso 3. Então, o verso lá diz que com amor eterno Ele nos amou e de uma forma benigna Ele nos atraiu a Ele. Então, dessa forma, de uma maneira benigna, de uma maneira bondosa, essa benignidade é uma bondade que se demonstra de uma maneira bem delicada de atrair as pessoas para Ele. Embora Ele é sempre gracioso, né, mantendo seu favor, Ele não vai sancionar de modo algum ou aprovar o caminho errado. Mas Ele vai mostrar o caminho que está errado, que a pessoa está indo por um caminho errado, e Ele vai levar ela de uma maneira bondosa a perceber que ela fez um uso mal da sua liberdade e ela vai para um caminho de destruição. Então Deus ele quer, de uma maneira aí benigna, reverter todo esse caminho, né? Toda essa decisão tomada de ir para um caminho errado, um caminho que vai destruir a liberdade dela. Então Deus ele procura de uma maneira
benigna, levar as pessoas, elas se tocarem, elas perceberem que estão indo por um caminho de morte. Deus não é somente misericordioso e benigno, mas longânimo. Lá em 2 Pedro capítulo 3, o verso 15 diz assim: tende por salvação a longanimidade de nosso Senhor. Então, a definição de longanimidade de Deus é salvação. Deus, ele vai sempre querer salvar as pessoas. E ele vem para nos salvar do pecado. Pecado, transgressão da lei de Deus, os 10 mandamentos. Então, a longanimidade dele, que tem por definição salvação, é salvar as pessoas de pecado. E o pecado, ele escraviza. O pecado, ele não traz nenhuma liberdade. Aparentemente, as pessoas acham que traz liberdade, mas não traz. Então, quando alguém faz o uso errado da sua liberdade, muda a sua escolha para o lado errado e vai para o lado errado, toda a disposição que Deus tem em relação a ele, tudo que Deus tem para aquela pessoa, tudo que ele oferece a ele é misericórdia, graça e salvação, procurando salvá-lo daquele caminho errado para ganhá-lo do uso errado de sua escolha, para despertá-lo para ele mesmo e para Deus, para que ele possa escolher fazer o uso correto da sua liberdade de escolha e escolher reconhecer e servir o seu Criador. Olha que interessante, né? Deus, ele procura ganhar essa pessoa que fez o uso errado da sua liberdade, levá-lo a um despertá-lo, tanto para a pessoa em si, ela despertar e ela perceber que ela está em um caminho errado, ela fez um uso errado da sua liberdade, e se voltar para o Criador, reconhecer que é um Criador amoroso, que se preocupa, de uma maneira desesperadora por cada pessoa e quer salvar cada um. A propósito, como nós vimos aqui na leitura, foi usada a expressão despertar, ou seja, Deus procura despertar cada pessoa que está no caminho errado, que está no pecado, na morte. Despertar a pessoa para ela mesma, despertá-la para ela e para Deus. Isso lembra a palavra que Jesus falou na parábola do filho pródigo. Essa parábola conta essa história. Havia o filho que escolheu deixar a casa do seu pai. Eu acredito que muitos de vocês já tenham ouvido essa parábola, esse ensinamento de Jesus. E esse filho escolheu viver longe do pai, pediu a sua parte, e ele fez um uso errado da sua liberdade, pois ele saiu no mundo a gastar a sua herança, a parte que ele recebeu do pai, e ele chegou a ficar num estado de miséria. E o que é que ele fez? Naquele momento, quando ele estava naquele estado ali terrível, longe do pai, abandonado, quem sabe, dos amigos, das pessoas que estavam próximas a ele quando ele estava com dinheiro, estava bem, se dando bem na vida, aparentemente, ou em certa parte, até o momento que ele perde tudo, ele fez um uso errado da sua liberdade. E agora diz assim, que tornando ele em si, a próxima coisa que ele falou foi: levantar-me-ei e irei ter com meu pai. Eu gostaria de ler com vocês, está lá em Lucas capítulo 15, o verso 11 em diante fala dessa parábola. Mas o verso 18 do capítulo 15 diz assim: levantar-me-ei, esse filho pródigo, ele diz essas palavras: levantar-me-ei, irei ter com meu pai e dir-lhe-ei:
Pai, pequei contra o céu e perante ti. Então ele chega a se despertar. Há um despertamento, ele procura, né, agora e fazer agora uso correto da sua liberdade, né, se voltando assim para o Pai. E aqui diz assim: observe o momento em que ele tornou a si, o primeiro pensamento foi em seu pai. E qual durante todo esse tempo foi a atitude de seu pai em relação a ele? Enquanto esse filho estava longe, gastando o dinheiro de seu pai e se degradando em uma vida desenfreada, deste modo perdido para si mesmo e para seu pai, pela escolha errada, seu pai ainda estava pensando nele, estava ainda esperando por ele, estava ainda ansiando que ele tomaria consciência do que fez e voltaria para casa. E aqui o verso diz assim: o verso 20 do capítulo 15 de Lucas diz assim: e levantando-se foi para seu pai, e quando ainda estava longe, viu seu pai e se moveu de íntima compaixão. Ou seja, o pai o viu e se moveu de íntima compaixão, e correndo, lançou-lhe ao pescoço e o beijou. O pai estava ali, né? Quem sabe todos os momentos estava sempre a olhar, esperar seu filho. Quando o viu, correu, o abraçou. Qual é a finalidade, né, dessa parábola? O que ela nos ensina no contexto da liberdade? Ela nos conta a história da divina liberdade religiosa. Caso contrário, não haveria tal coisa como liberdade. Se não fosse assim, se Deus tratasse qualquer criatura de uma outra forma que não dessa maneira, a palavra liberdade não expressaria isso, porque não seria liberdade. Porque então o culto seria por coação e não voluntário, então teria a mácula da escravidão, não a fragrância da liberdade. Veja, o filho, ele quer ir embora, quer deixar o pai, não quer saber do pai, pede a parte da herança e ele gasta tudo isso, faz o uso errado da sua liberdade, se dá mal. Mas chega um momento que ele desperta. Esse despertar leva ele a voltar-se para seu pai. Assim, somos cada um de nós. Fizemos uso errado da nossa liberdade. Todo ser humano fez uso mal da liberdade ao procurar se afastar de Deus, transgredindo sua lei, pecando e ficando numa escravidão, numa vida miserável de pecado. E o pecado ele gera morte. Mas quando há um despertamento, lembramos do amor do Pai, com amor eterno eu te amei, de uma forma benigna eu te atraí. Então isso move o pecador a buscar em Deus, né, o perdão, a liberdade que só existe em Deus. E aqui diz assim: mantém em mente que a liberdade da qual Deus é o autor e o doador é de fato liberdade, absolutamente, infinitamente e eternamente é assim. Liberdade verdadeira só existe na pessoa do Senhor Deus. Eu gostaria de ler com vocês outro texto, está lá em 2 Pedro. 2 Pedro, capítulo 3, o verso 9, diz assim: o Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia. Ou seja, a promessa da volta dele, ele voltar a este mundo em glória, majestade e poder. Diz assim: mas ele é longânimo para conosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a arrepender-se. O propósito de Deus é que a promessa dele, essa geração, ele tem dado a sua longanimidade, né? Tem mostrado a sua longanimidade, porque ele é de fato longânimo, isso é algo dele. E ele não quer que nenhum pereça. Aqueles que fizeram o uso errado da sua liberdade,
estão em caminhos de morte, Ele faz um convite para que se volte a Ele. Hoje é o dia de boas novas. Hoje, se ouvides a sua voz, não endureça o vosso coração, se volte para o Salvador. Ele é o autor da liberdade. Somente nele a liberdade de todo mal, de toda opressão que o pecado nos traz. E com essa liberdade, nós também vamos dar liberdade a outro. A vida de Cristo será a nossa vida. Iremos de uma forma benigna levar essa mensagem de salvação, essa mensagem de liberdade religiosa, para reconhecermos o nosso Criador, nos voltarmos para Ele e viver uma vida plena, uma vida abundante. Que o Senhor te abençoe e te guarde, e até um próximo momento, que teremos mais uma mensagem sobre esse tema da liberdade religiosa. Convido você a orar. Querido eterno Deus, muito obrigado, Pai Celestial, pelo Senhor ter essa longanimidade e misericórdia para conosco, não querendo que ninguém se perca, mas que todos venham arrepender-se. E o Senhor procura, em todos os momentos, salvar aqueles que estão em um caminho de pecado, de morte, para que se volte para o Senhor, para que façam uso correto da sua liberdade e se volte para o autor da liberdade. Então, Deus, nós oramos por cada uma dessas pessoas, por nós, para que não nos apartemos do Senhor, mas permanecemos assim firmes e de uma forma benigna possamos levar essa mensagem aos nossos semelhantes e salvar as pessoas do pecado e guiá-las no caminho seguro, na Tua lei, que é uma lei de liberdade. Te pedimos, ó Pai, essas bênçãos e te somos gratos em nome de Jesus. Amém.